Exemplo 2, escoamento laminar com transferência de massa. Tá? Então, há um escoamento de ar a uma velocidade de corrente livre de 5 metros por segundo e a uma temperatura de corrente livre de 280 Kelvin. Sobre o lado superior de uma placa plana, de comprimento L igual a 0,8 metro e largura B igual a 1,2 metro, e a temperatura da placa TS é igual a 320 Kelvin. O escoamento corre em regime permanente e uma película de água sobre a placa plana com um coeficiente de fusão binária no valor de 0,26 vezes 10 a menos 4 tá? Metro quadrado por segundo. Esqueci de colocar a unidade. Tá? A umidade relativa do ar na corrente livre é de 20% e o mol da água vale 18 kg por quilomol. Então, ó, percebam que tem uma película de água, dá para ver essa película azul aqui. Tá? Então, ó, vai formar a camada limite de velocidade. Por quê? Porque tem uma velocidade, correção forçada, tá? Tem uma camada limite de concentração, porque existe uma diferença de densidade na superfície e na corrente livre, tá? Mesmo que a umidade relativa do ar seja de 20%. Um detalhe, tá? Aqui também tem transferência de calor, porque existe uma diferença. A temperatura da placa é de 320 Kelvin e a temperatura da corrente livre é de 280 Kelvin. Esse exemplo de transferência de calor foi resolvido no exemplo anterior. Tá? É claro que os dados para corrente, para velocidade, coeficiente de atrito, né, força de arrasta, são iguais ao caso do exemplo 1. Bom? Então, ó, propriedades do ar a 300 Kelvin, né, que é a média aritmética, a densidade 1,1614 km/m3, viscosidade cinemática 15,89 × 10 a menos 6 m² por segundo, condutividade térmica 0,0263 watts por metro Kelvin e número de Prandtl 0,707. E aqui nós temos a propriedade da água 280 Kelvin, tá? A densidade do vapor saturado 0,007669 km3, pressão de saturação 0,99 kPa. Propriedade da água 320 Kelvin, densidade do vapor saturado 0,07153 km3, pressão de saturação 10,53 kPa. Então, ó, letra A, determine o número de Reynolds, B o número de Schmidt, C o número de Charolid médio, D a concentração de massa por convecção média em metros por segundo, E a densidade da água na superfície da placa em quilo por metro cúbico, F a densidade da água na corrente livre em quilo por metro cúbico, G o fluxo de massa por convecção em quilo por metro quadrado por segundo, H, taxa de transferência de massa por convecção em quilos por segundo, I, fluxo molar por convecção em quilomol por metro quadrado por segundo, J, taxa de transferência molar por convecção em quilomol por segundo, K, espessura da camada limite de velocidade, térmica de concentração em milímetro para x igual a L sobre 2x igual a L. E letra L, qual é a sua conclusão sobre o desenvolvimento das camadas limite de velocidade, térmica e de concentração? Então, vamos lá. Letra A, o número de Reynolds. O número de Reynolds é a velocidade vezes área dividido pela viscosidade cinemática, vai dar 251.731. Tá? Então, o escoamento laminar é menor que 5 vezes 10 aqui. Tá tranquilo? Tá? E aí pede, letra B, o número de Schmidt. Por quê? Nós vamos trabalhar com transferência de massa. Se fosse transferência de calor, nós precisamos do número de Prandtl. Então, o número de Schmidt é o número de Ni, viscosidade cinemática, dividido pelo coeficiente de fusão binário. Tá? Ambos em metro quadrado por segundo, então o número de Schmidt é o número adimensional, que dá 0,6112. E aí, ó, essa equação, letra C, o número de Charolid médio, tá? Essa equação aqui é a mesma do número de Nusselt para transferência de calor. Aqui seria o N e o L,
Aqui o número de Reynolds mesmo, e aqui, ao invés do número de Schmidt, seria o número de Prandtl elevado a 1/3. Tá? Então, a gente substitui os valores, o resultado vai dar 328,5. Tá? O número de Sherwood é o número adimensional. E aí, letra D. Coeficiente de transferência de massa por convecção médio em metros por segundo. Tá? A forma que correlaciona o número de Sherwood com o coeficiente de transferência de massa por convecção é dada por essa equação aqui. Tá? O número de Sherwood é o coeficiente de transferência de massa vezes L dividido pelo coeficiente de fusão binária. Tá? Vamos substituir os valores. Tá? E o H barra M vai dar 0,00949. Tá bom? Então, consertado já o L, todos os valores lá para baixo, tá? Então, o Sherwood, substituindo os valores, o coeficiente de transferência de massa por convecção, né? No caso, é de massa, não de convecção, dá 0,010,676 metros por segundo, tá? Então, beleza. Então, bem, densidade da água na superfície da placa, né? ρS, isso aqui já foi dado, né? Na superfície da placa, temperatura, claro, e nós vamos usar a condição de vapor saturado, tá? 0,07153 kg por metro cúbico. F, a densidade da água na corrente livre, ou A infinito, tá? Então, ó, a densidade da água na corrente livre é calculada de acordo com os princípios de psicometria, em que se trabalha o vapor de água e o ar seco como gases ideais. Então, lembre-se que o subíndice A indica que é o vapor de água e o subíndice B indica que é o ar seco. Para a temperatura de 280 Kelvin, a pressão de saturação vale 0,99 kPa. A umidade relativa é a pressão do ar na corrente livre dividido pela pressão do vapor, né, na corrente livre sobre a pressão do vapor na corrente livre, mas na condição de saturação. Tá? Então tem essa diferença. Tá? Aqui o valor do numerador é a condição do vapor levemente superaquecido, embaixo é o valor dele na condição de saturado. Tá? Se nós usarmos as equações dos gases ideais, tanto para a parte de cima como para a parte de baixo, porque esses cálculos dessas pressões são feitas na mesma temperatura, tanto para o caso de cima como para o caso de baixo. Então, por isso que dá para calcular a umidade relativa, ao invés de usar as pressões, usar as densidades. Então, isso aqui é igual. Tá? Então, a gente pode usar a densidade aí das substâncias. Tá? Então, nós temos aí a umidade relativa, a condição de saturação na temperatura de 280 Kelvin, tá? Não de 320 Kelvin. Tá? E aí a gente calcula a densidade do vapor na corrente livre de 0,001534 kg por metro cúbico. Tá? Letra G, fluxo de massa por convecção. Tá? O fluxo de massa é o HM vezes a diferença de densidade. Tá? Então, esse valor que já foi calculado, vezes essa diferença de densidade, vai dar 0,0007473 kg por metro quadrado por segundo. Tá? Aqui. E letra H, a taxa da transferência de massa, que é o NA, é o NA do Eraslinha vezes a área, né? Que é esse resultado aqui, calculado no item anterior, vezes 0,8 vezes 1,2, que dá 0,0007174 kg por segundo. Tá bom? O fluxo molar por convecção, tá? É o N maiúsculo, mais duas linhas, é o N minúsculo sobre MA, ou seja, né, o fluxo máximo dividido por mol, tá? Vai dar 4,152 vezes 10 a menos 5 kmol por metro quadrado por segundo. E letra J, taxa de transferência molar por convecção em kmol por segundo. É a taxa de transferência de massa dividido pelo mol. Tá? A gente pega aquele resultado lá
e divide esse 0,00074, divide por 18, vai dar 3,986 vezes 10 a menos 5 kmol por segundo. Ó. Tudo isso para calcular perda de massa, taxa de transferência de calor, mas nesse caso aqui é mais taxa de transferência de massa. Então, letra K, a espessura da camada limite de velocidade térmica de concentração em milímetro para x igual a L sobre 2 e x igual a L. Bom, nós vamos calcular o número de Reynolds e a espessura da camada limite de velocidade para regime laminar. Tá? A espessura da camada limite térmica é a espessura da camada limite de velocidade dividido por próton elevado a 1/3. A espessura da camada limite de concentração é a espessura da camada limite de velocidade dividido pelo ultimate elevado a 1/3. Transferência de calor e transferência de massa. Tá? E aí a gente vai usar o valor de próton igual a 0,707. E aí a gente calcula para esses valores de x o número de Reynolds, joga nessa equação aqui, calcula o delta, nós temos o valor de próton, e aí a gente calcula o valor da camada limite térmica, nós temos o valor de Schmidt, aí a gente calcula a camada limite de concentração. Tá? Então, ó, letra L. Qual é a sua conclusão sobre o desenvolvimento das camadas limites de velocidade térmica e de concentração? Ó, nesse caso, significa que as camadas limites térmicas de concentração se desenvolvem um pouco mais rapidamente do que as camadas limite de velocidade. E as camadas limite térmicas de concentração praticamente se desenvolvem de forma semelhante. Isso significa que o perfil de temperatura e de concentração se desenvolve um pouco mais rapidamente do que o perfil de velocidade. E os perfis de temperatura e de concentração praticamente se desenvolvem de maneira idêntica. Tá? Então, por causa dos valores muito próximos, né? E aí, ó, observação, nesse exercício há transferência de calor, mas ela não foi calculada, pois já foi resolvido no exemplo 1, tá bom?